Bom, pessoal, eu resolvi fazer mais um vídeo falando sobre a Jelly Bean para mostrar para os usuários que ainda não receberam ou que estão prestes a receber a atualização do Android, a nova versão do nosso sistema do robozinho verde. E a primeira grande novidade que eu vou falar aqui para vocês é a respeito do tão famoso Project Butter, que é o projeto do Google que foi focado na interface do usuário a fim de dar uma impressão de que ela roda mais liso. Ou seja, o que o pessoal costuma dizer aqui no fórum, mais fluida, né? Mais lisinha. E na verdade, esse projeto do Project Butter, o que ele fez? Ele foi acrescentar camadas na renderização da tela para poder permitir uma taxa de 60 quadros por segundo aqui na renderização, dando essa sensação de fluidez na tela. Então, quem já recebeu a Jelly Bean consegue perceber facilmente como a tela do celular está mais fluida. Então, essa é uma das novidades da versão 4.1 que vale a pena a atualização. Uma outra característica interessante foi a questão da reposição dos ícones e widgets na tela. Então, se você, por exemplo, pegar um widget e arrastar ele para outro lugar, você percebe que os ícones vão se reposicionar automaticamente para dar espaço para aquela nova operação. Ou seja, se eu pegar esse widget aqui e trazer para cá, o ícone que estava ali deu lugar para este, ok? A mesma coisa acontece se eu fazer assim. Então fica mais fácil eu organizar a minha tela. Isso é uma característica do TouchWiz, esse aplicativo de launcher que vem nativo no Android da Samsung, ok? Isso vem também na versão nativa do Android puro, o que vem nos dispositivos Nexus. E a Samsung copiou e colocou esse recurso para todos os usuários dos seus dispositivos Galaxy. Outro recurso bem interessante envolve a barra de notificações. Se vocês olharem aqui a barra de notificações, vão perceber que o relógio ficou maior aqui, né, no canto esquerdo da tela. E o botão de configurações, o atalho, veio aqui para cima. Então, isso facilitou a vida. Outra coisa interessante é que as notificações agora, elas podem ter comandos aqui já, atalhos direto na própria linha da sua notificação. Então, como exemplo aqui, eu tenho 3 notificações aqui. As 2 primeiras têm esse recurso. Por exemplo, a minha notificação de e-mail agora me diz que eu tenho 4 mensagens novas. E a minha última mensagem que eu recebi, se eu deslizar aqui com os 2 dedos, eu já tenho aqui um resumo, as primeiras linhas da minha mensagem. Ok? Com os 2 dedos eu também posso fechá-la. E se eu vim aqui na chamada não atendida, eu liguei para mim mesmo agorinha, de outro número, e vocês percebem que aqui eu já tenho 2 atalhos. O de retornar a chamada e de enviar uma mensagem. Então, por exemplo, se eu apertar o atalho de enviar a mensagem, ele já cai direto na tela para responder a mensagem, ok? Então, esse é um recurso bem interessante. Outra novidade é a questão das configurações de contas. Se vocês caírem aqui na tela de configurações do aparelho, vocês vão ver que as contas que a gente adiciona no aparelho, elas agora estão cada conta tem uma linha específica aqui na tela de configurações. Então tem um grupo chamado contas, e aqui no meu caso, que é um aparelho que foi zerado recentemente, eu tenho apenas a conta da Samsung, a conta do Google e a conta do Dropbox. À medida que eu for adicionando novas contas no meu aparelho, elas vão entrando aqui. Por exemplo, se eu fosse adicionar uma conta de Facebook, uma conta de e-mail, uma conta do Exchange, ok? E assim por diante.
Outra novidade interessante aqui do Jelly Bean é um recurso bem legal mesmo, é chamado aqui de modo de bloqueio. O que esse recurso faz? Esse recurso, ele dá pra gente a possibilidade de colocar o celular em um estado onde você define aqui um horário, ou até sempre, se você quiser, você define um horário que naquele período de tempo você vai desativar algumas notificações. Por exemplo, chamadas recebidas. Se alguém te ligar naquele período de tempo, o celular não vai tocar. E a pessoa que estiver ligando vai perceber que como se você não tivesse atendido. Chamou até desligar. Qualquer notificação emitida por algum programa, algum aplicativo, também não vai aparecer e não vai te perturbar. Os alarmes e temporizadores também não. E os indicadores de LED que ficam piscando por algum motivo também você pode desligar. Então, isso é um recurso interessante para você quando quer dormir, descansar e tudo mais, e não quer ser incomodado. Você liga aqui o modo de bloqueio e naquele período que você definiu, o seu celular é como se estivesse desligado, mas ele recebe tudo e fica guardado lá dentro. Quando ele sair do modo de bloqueio, você tem acesso às notificações ou ligações que você deixou de receber. E ele tem uma outra parte interessante, que você pode criar aqui uma lista de contatos permitidos, que você cria uma lista branca, onde essas pessoas que estão nesta lista, elas são ignoradas por esse bloqueador. Então, por exemplo, se você põe sua família nos seus favoritos e alguém da sua família te liga, mesmo estando no horário definido como de bloqueio, você receberá normalmente a ligação ou notificação envolvida. Ok? Uma outra novidade que é interessante mostrar é um widget novo. Tem alguns widgets novos, mas esse aqui é interessante, eu achei. Ele tem aqui alguns atalhos para algumas configurações muito úteis do aparelho, ok? Então, ele mostra aqui configurações para escolher o ringtone, o toque, né, o wallpaper, questão de volume, tamanho da fonte. Então, às vezes, configurações que a gente esquece aonde fica, e aqui você tem um atalho rapidamente para até chegar nelas. Então, o dado de dados, bateria, as contas, né, e a própria menu de configurações mesmo. Então, essa é uma outra novidade do Jelly Bean que vale a pena destacar. Bom, pessoal, agora para fechar o vídeo eu vou mostrar aqui alguns recursos que vieram junto com o Google Now, que são interessantes nessa atualização. Então, o primeiro recurso que eu queria mostrar é a questão da reconhecimento de fala. Então, por exemplo, eu vou aqui abrir a tela de envio de mensagem, né? Qualquer tela onde eu possa digitar um texto, você poderia usar o reconhecimento de fala. Então, por exemplo, aqui, se eu pegar e ligar aqui reconhecimento de fala, eu posso testar o reconhecimento de fala do Android, ok? Eu estou um pouco longe do celular, a boca do celular, talvez o reconhecimento não fica muito legal, mas vocês estão vendo funcionando, certo? Bom, eu vou apagar aqui. Então, o que acontece? Esse reconhecimento aqui, ele está usando a internet para funcionar, igual na versão anterior do Android. Então, se eu, por exemplo, colocar meu celular offline, desligando o acesso ao Wi-Fi aqui, e tentar novamente o reconhecimento de fala, ele não vai funcionar. Vocês estão vendo a mensagem? Está dizendo então que o Google está fora do alcance, então não funciona. Então vamos agora fazer a mágica dessa atualização. Eu vou novamente voltar ao acesso à internet, ok? Aqui ligando o meu Wi-Fi. Deixa eu apagar essa mensagem aqui. E vou abrir aqui o Google Now para configurar, entrar aqui nas opções, ok? Eu não vou ligar o Google Now ainda não.
eu quero apenas aqui, ó, entrar aqui nas configurações da fala e ligar aqui em voz. Você está dando todo mundo ver aqui? E ligar aqui em voz, eu vou fazer o download do idioma em português, ok? Então eu venho aqui nas opções todos e selecione aqui Português Brasil. Então ele vai fazer o download, ok? Está fazendo o download do pacote de idiomas. Uma vez esse download concluído e habilitado, o reconhecimento de fala já está funcionando. Eu vejo aqui, ó, instalado, ok? Então vamos testar. Agora eu vou novamente desligar a minha internet, ok? Está offline. E vou tentar novamente aqui na fala. Teste de fala do Google offline. Ele tem algumas falhas, né? Não é tão perfeito. Veja, eu tô com a minha voz a minha boca um pouco longe do telefone. Então o reconhecimento não vai ficar muito legal. Vocês percebem que eu vou falando e ele está tentando reconhecer. Ok. Então, isto está offline. Vocês percebem que não há conexão com a internet. Correto? Bom, esse é um recurso interessante. Para ativá-lo, aqui no teclado padrão, tem aqui agora essa opção do microfoninho aqui, onde é um atalho para iniciar o microfone. Nos outros teclados, eu costumo usar aqui, no meu celular, o teclado SwiftKey, acho que muita gente usa. Ele também tem essa opção do microfoninho aqui embaixo. Eu aperto, seguro, tá vendo? Já liga o microfone. Ok? Bom, pessoal, agora eu vou falar do Google Now em si. Para ativar o Google Now, eu preciso estar conectado à internet, então eu vou voltar aqui a minha conexão Wi-Fi. Ok? Então, assim que a conexão Wi-Fi foi completada, eu abrindo aqui a minha caixa, ele vai pedir para eu configurar o Google Now. Ok? Vou aproximar aqui. Então, eu vou aqui apertar o próximo, ele vai me mostrar aqui alguns exemplos de cartões que aparecem no Google Now. Ok? Então tá me dando aqui os exemplos, cartões de viagem, de informações sobre voos, e pedindo para eu ativar. Ok, vamos ativá-lo. Então o cartão padrão geralmente é o cartão de tempo. Ok, ele pega aqui pelo GPS a cidade que você está e já pega a previsão do tempo. Ok, é bem interessante. Observe que os cartões que vêm no Google Now sempre tem essa opção de configurar. Então, cada cartão vai ter aqui a sua opção. Você pode até desativá-lo. Por exemplo, esse cartão de tempo, chamado de clima, eu posso desativá-lo se eu não quiser. Então, eu posso deixar até, nesse caso, ele tem a opção de ativá-lo de manhã, ou à noite, ou sempre. Bom, vamos deixá-lo ativado aqui. Posso configurar a unidade de temperatura. Então, assim que o cartão aparecer, se você quiser mudar alguma modificação, você pode clicar nesses três pontinhos e chamar a configuração dele. Que outros cards eu posso ter aqui? Então observa aqui, eu posso ter cards de trânsito, cards de lugares, cards de transporte públicos, de voos, de esportes. Esse de esportes aqui para a gente não é muito útil, que ele mostra a questão dos times de campeonatos de esportes nos Estados Unidos. Ainda não foi personalizado para os times brasileiros, do Campeonato Brasileiro, por exemplo. Seria interessante quando for. Tradução, moeda, hora em casa e outros cards. Bom, de acordo com o que você vai utilizando o aparelho, mais cards vão aparecendo, ok? Bom, o Google Now em português, assim, ainda não tem aquela praticidade, aquela utilidade para torná-lo um recurso indispensável.
Mas algumas coisas são interessantes. Aqui não vai dar para eu mostrar, mas eu já usei ele, deixei ativado um tempo. Toda vez que eu saio de casa, ele me mostra aqui um cartão de trânsito com o trajeto para eu voltar para casa e o tempo estimado. Então é uma coisa interessante, embora a que custo, né? Todos já devem estar sabendo aí que quem fez a atualização, o Google Now, é um dos vilões da bateria, porque ele fica o tempo inteiro rodando, o tempo inteiro buscando a posição onde você encontra para poder tentar achar alguma informação útil para te mostrar. E como assim, na nossa realidade aqui no Brasil ainda não tem muita integração para o Google Now, acaba que essas informações úteis não é muito frequente. Então, fica a pergunta, vale a pena deixá-lo ligado pelo consumo da bateria? Quem fica muito longe da bateria por muito tempo, talvez não valha a pena. Então, no meu caso, não fico muito tempo longe da bateria, do carregador, então eu deixo ligado, ok? Só que o Google Now tem outra novidade, que é a questão das pesquisas e das ações de voz. Só que, infelizmente, ainda não funciona em português. E se eu pesquisar qualquer coisa com a voz, mesmo que seja um comando que eu estou dando com a minha voz, uma ação que eu quero que o celular execute, em português ele vai sempre tentar fazer uma pesquisa na web. E que, para a gente, é um pouco frustrante esse recurso. Por exemplo, se eu perguntar aqui... quem foi o campeão brasileiro de 2012? Né? Vou perguntar. Então vou clicar aqui no microfone e fazer a pergunta. Quem foi o campeão brasileiro de 2012? Vocês veem, ele faz a pergunta e me traz aqui os links de resposta, ok? Vocês viram que o reconhecimento de voz está até bacana. Porém, assim, a resposta que se eu clicar, ele vai abrir o browser com aquele link que ele te mostrou aqui nos resultados. Mas agora eu vou fazer uma mudança aqui no meu aparelho para a gente ver os Voice Actions funcionando, ok? Bom, qual mudança eu vou fazer aqui para os Voice Actions funcionarem? Eu vou mudar o meu idioma do aparelho para inglês Estados Unidos. Então, se eu mudar aqui idioma, ok? Então, eu vou localizar aqui inglês, Estados Unidos, ok? Já mudou. E vou também aqui no Google Now. Eu vou aqui em opções. Vou me certificar que aqui o reconhecimento de voz está aqui em inglês, Estados Unidos, ok? Bom, para fazer os Voice Actions funcionarem direito, depois de mudar o idioma, eu precisei reiniciar o celular, ok? Bom, vamos testar aqui então alguns comandos do Voice Actions. Eu posso testar comandos de matemática, assim. 3 plus 4. The answer is 7. Square root of 121. Square root 121 is 11. Então, a gente vê que ele faz cálculos matemáticos. Você pode também pedir para discar com comando de voz. Exemplo. Call 191. Ok? Então ele recebeu o comando e vai tentar a ligação. Outro exemplo, você pode fazer perguntas naturais para ele. Por exemplo, Is it gonna rain tomorrow? The forecast for tomorrow in Goiânia is 29 degrees with a thunderstorm. Então vocês viram que ele respondeu para mim a previsão do tempo para amanhã, aqui perto de casa. Eu posso também pedir para, por exemplo, navegar para uma localização. Navigate to shopping center.
Olha aí, ele me deu uma lista dos shopping centers que ele localizou aqui pelo Google Maps e eu posso escolher e ele vai abrir a navegação já direto para aquele local. Aí, pegou a direção. Head east. Eu posso também, por exemplo, aqui abrir aplicativo diretamente. Por exemplo, Open Maps. E ele Opening app. vai abrir o aplicativo, ok? Veja que antes da ação ele dá um tempinho para que eu confirme visualmente se é a ação que eu gostaria, né? Então ele dá alguns segundos ali de um delayzinho para realmente executar a ação, né? Isso justifica na hora de discar. Bom, é isso. Tem muitas outras perguntas que dá para fazer. Infelizmente, a gente ainda está limitado a perguntas em inglês, né? Então isso é um pouco ainda frustrante no nosso caso, que vivemos no Brasil. Mas eu acho que o Google Now tem muito a evoluir e acredito eu que vai evoluir muito mais do que o S-Voice da Samsung, que nem previsão de ser traduzido para o português tem. E eu sinceramente não tenho esperança que ele seja traduzido. Bom, outra coisa interessante que a gente pode ver aqui só para fechar aqui as novidades do Jelly Bean, se você vir aqui na tela de About, né, sobre do Jelly Bean, About Device, então aqui, aonde tem aqui Android Version, se você clicar várias vezes aqui, olha aí, ele vai aparecer uma figurinha de um feijãozinho que é o Jelly Bean. É isso aí, pessoal, esse foi mais um vídeo demonstrativo a respeito das novidades do Jelly Bean. Espero que tenham gostado. E críticas e sugestões são bem-vindas. Podem escrever aqui nos comentários ou então lá no fórum galaxys3brasil.com/fórum. Estamos lá para ajudar e trocar ideias sobre o Android e o S3 em geral. Até a próxima.